questão 30 é uma questão que ela exige do candidato um conhecimento genérico da questão do poder, da legitimidade do poder ao longo dos últimos períodos históricos. Então, quando falamos de legitimidade de poder, nós estamos falando de onde se origina esse poder. Por exemplo, quando nós imaginamos Faraó, por exemplo, de onde vem esse poder do Faraó? Esse poder vem do Faraó quando ele é considerado uma espécie de divindade, né? Então tem toda uma questão teocrática, religiosa, no aspecto religioso. Se você pensa o absolutismo, você vai lembrar logo do direito divino dos reis. Então, se o rei ele reina e o seu filho vai reinar, é porque ele possui uma escolha, um eleito, né, por Deus. Então existe uma divindade que legitima esse poder. Logo, essa sociedade que aceita o rei acredita nisso. A ruptura desse modelo vai acontecer exatamente quando as ideias do iluminismo, né, se apresentam com a ideia do contratualismo, né, com o pensamento de Locke, o pensamento de Montesquieu, né, e mesmo de Rousseau, vão transformar essa legitimidade do direito divino na ideia de que o poder é oriundo do próprio homem, da sociedade humana, e que o Estado existe com a função para atender interesses do homem, né, aqueles chamados direitos naturais de Locke. Ok. Bom, em outros momentos, a legitimidade do poder ela passa pela crença nos dotes do próprio governante. E esses dotes eles podem se manifestar através da força política ou também do carisma. O carisma é um elemento que também justifica o poder. E nós vamos ver o carisma presente em alguns tipos de regime. Só que o carisma ele é muito característico do século XX. Onde nós podemos enxergar, por exemplo, o carisma? Nós podemos enxergar o carisma nos movimentos totalitários. É um exemplo? Brasil, Vargas. Vargas tinha carisma. Quer outro exemplo? Menem. Menem, inclusive, utilizava como criação de carisma a sua própria esposa, a Eva Peron, Evita, para os mais íntimos. Isso está se enquadrando dentro daquilo que nós conhecemos como populismo, correto? Bom, mas fora do populismo, nós também tínhamos outros modelos baseados nesse carisma. Hitler. Como o Hitler vai conseguir, uma doutrina daquela, ele envolver toda a sociedade alemã? Num projeto, quando eu digo todo, é claro que eu estou exagerando, né? Estou falando de forma genérica. Existiam exceções e isso foi crescendo com o tempo. É só você lembrar da Operação Valkyria, que revela esse questionamento. Ora, isso seja na parte mais derradeira do período nazista. Mas Hitler, ele tinha um carisma. A sua fala atingia o coração do povo alemão. Trazia o povo alemão de uma situação de humilhação pós-Versalhes para uma situação de um futuro glorioso. Esse carisma foi utilizado por Hitler. Esse carisma foi utilizado também por Mussolini. Então o carisma é característico desses governos do período do século XX. E aqui eu dei o exemplo do populismo, mas também do totalitarismo. E como totalitarismo nós podemos falar tanto do fascismo italiano quanto do nazismo. Eu posso citar também, em alguns momentos, o próprio leninismo. O Lenin, ele de certa forma tinha também esse carisma, ok? Então vamos lá, a partir desse conhecimento, que é necessário que o aluno possua, ele vai ter que responder as questões. E a questão 30 diz assim: os 3 tipos de poder representam 3 diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano, ou seja, o direito divino. Aquele poder que acha que o próprio soberano ele representa ou é uma divindade. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença da racionalidade do comportamento conforme a lei. E ainda já estamos falando do período liberal, daquele período onde as ideias iluministas elas estão sendo pautadas pela lei, na razão, né? O uso da razão. Muito bem. Racionalidade do comportamento conforme a lei. E o terceiro, né, no poder carismático, que deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. Isso que era muito comum nesses modelos, chamado culto ao líder. Ok? Isso era venerado. Bom, o texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. E aí você vem com as opções. República Federalista Norte-Americana? Não, nós não temos isso.
Na República Federalista Norte-Americana, nós temos o Império da Lei, né? O constitucionalismo. A Constituição que vai ser colocada para os Estados Unidos, que é a primeira Constituição, ela demonstra esse império da lei. Bom, a República Fascista Italiana do século XX, claro, né, como você já deve perceber depois da nossa explicação, essa é a alternativa correta. Bom, monarquia teocrática do Egito Antigo. De cara, a legitimidade do poder do Egito Antigo era teocrática, está falando aí. Se é teocrática, vem da sacralidade, que é o primeiro aspecto, não é carisma. Monarquia absoluta francesa no século XVII. Monarquia absoluta francesa no século XVII, vamos lembrar de quem? Luís XIV. O Estado sou eu. Ele é o rei sol que ilumina o Estado. O povo obedece, não porque ele é um grande rei, até porque ele não era, ele é um rei fraco. Ele era fraco, o Luís XVI era um rei fraco, mas ele tinha uma capa, uma áurea de legitimidade, porque ele era o rei, era o direito divino. Ele era rei porque Deus queria, e não se deve questionar o rei, porque estaria se questionando a Deus. Monarquia constitucional brasileira do século XIX? Não. Havia uma monarquia constitucional no Brasil no século XIX? Nós sabemos que nós temos uma monarquia, nós temos um modelo parlamentar, mas é um modelo parlamentar às avessas. O questionamento ao rei existia o tempo todo. Então não se acreditava que o rei era rei porque Deus queria, né? O próprio consenso da independência, ele só é possível por uma opção política. Não porque Dom Pedro seria aquela figura divina que levaria o país para um melhor futuro. Não, porque Dom Pedro era a figura que poderia fazer uma independência segura, né? Uma independência por cima. Então, também não se encaixa. A opção é a letra B. Ok, gente? Vamos lá. Bom, mais uma questão, a questão 31 agora, né? Mais uma questão basicamente de interpretação. Então nós temos que ler o texto, ler o enunciado, pensar sobre ele, sublinhe trecho desse texto, tenha calma, né? Acompanhando o horário, mas o relógio, né? Mas tenha calma, não fique estressado, não ache que você é capaz de terminar a questão na leitura rápida e passar para a próxima. Cuidado para não cometer esse erro. Vamos lá. Então, em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabutã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, Maris e Perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Aí vem o enunciado, né? O viajante francês Jean de Levis reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena, no sentido... Aí você tem que achar a resposta. A resposta é clara, né? Está logo na letra A. O destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Nos dois sistemas, o destino dado ao produto do trabalho são diferentes. O europeu não vinha aqui pegar para o Brasil para aquecer, né, as suas casas do frio. Ele vinha porque aquele produto ele daria lucro, teria uma outra função e daria lucro para ele, beneficiando aquela sociedade que pagaria por isso. Para o índio, a madeira só tinha... Tirar a madeira da terra poderia ser com uma intenção. No caso, fazer barcos, fazer sua casa, porém, também para aquecer. E ele não conseguia entender isso, porque o fruto do trabalho nas duas culturas eram totalmente diferentes. Ok? Então, essa é a letra correta. A letra B dizia, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, o centro da conversa não é essa. Desculpe, o centro da conversa não é esse. Do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, óbvio que não, né? Existia interesse em lucro por parte dos europeus, mas não existia esse interesse nessa visão, nessa concepção, né, por parte do índio. Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproca, óbvio que não. Em nenhum momento do texto fala disso, nós sabemos historicamente que não existia. Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno, essa preocupação era uma preocupação que o índio achava que deveria existir de repente, né?
uma inferência do texto, poderíamos ter chegado a essa conclusão, mas em nenhum momento o europeu estava preocupado com a madeira, o pau-brasil para frio, né? Isso ele tinha lá na Europa formas de se aquecer. Então, a alternativa correta, né, é a letra A. Só lembrando, estamos fazendo um caderno azul, tá, gente? Então, a questão 31 é a letra A. Ok? Bom, questão 32. A questão 32 também é uma questão de interpretação. Vamos lá. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira, e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Aí vem as alternativas. Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas? Não é isso que o texto fala, não é disso que o texto fala, né? Então essa alternativa não serve. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira? Olha, não só para a população afro-brasileira, para toda a população brasileira. Não, então essa alternativa também não serve. Esse não seria o objetivo da lei, não é isso que ela representa. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura? Não. Pelo contrário, ela está destruindo, ou melhor, está tentando relativizar a concepção eurocêntrica. Mas em nenhum momento ela quer transferir da Europa para a África apenas. Tá? Isso seria, acho que um equívoco, né? Desconsiderar as outras contribuições. Está, sim, querendo se considerar a contribuição africana, mas não em detrimento das outras contribuições. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação? Não. Está garantindo o conhecimento acerca das origens, para todos os brasileiros, da origem negra, da importância da contribuição do negro na formação do Brasil. Mas em nenhum momento vai garantir a igualdade no acesso à educação. Não, isso não é nenhuma medida de cotas nas universidades, nada disso. Então, é claro, né? Só nos resta a letra E, que diz: impulsiona o reconhecimento da pluralidade racial do país. O que quer dizer isso? Está se reconhecendo que o Brasil é um país plural, tanto sob o ponto de vista étnico quanto do ponto de vista racial. Tá? Isso quer dizer que o Brasil é formado por diversos grupos. Se ele é formado por diversos grupos, nós não podemos valorizar apenas um em detrimento do outro. Por isso está se resgatando a questão de estudarmos melhor, né, a história do negro no Brasil e as suas contribuições para a nossa formação.